Bom dia. Hoje a gente está continuando, né, o nosso projeto de live, que é para homenagear a literatura brasileira. E a autora da vez é a Clarice Lispector, nossa querida e grande Clarice Lispector. A gente está fazendo esse podcast para alavancar a nossa cultura literária nacional. E a gente vai começar com os contos, Os Desastres de Sofia e O Ovo e a Galinha. Exatamente. Aí a gente vai ficar dialogando aqui com vocês. Vamos falar um pouquinho sobre a vida da Clarice Lispector, como é que ela se tornou essa mulher, né? Batalhadora, forte, como ela desenvolveu esse abraço na leitura, da escrita, o como ela escreve, as. Que bom, Rainha, que você está E assistindo, vocês podem também fazer amando. muitas perguntas para a gente responder. Isso. Vocês interagem aqui no chat, que a gente conversa e vai respondendo as perguntas que vocês fizerem. Exato. Então, durante o decorrer da nossa explicação e da nossa fala, podem fazer perguntas. Vamos começar um pouquinho sobre a história, né, da Clarice Lispector. Ela, por incrível que pareça, ela não é brasileira. Exatamente, é ucraniana. Isso. Mas veio pro Brasil bem novinha, né? A gente pode dizer que ela rodou o Brasil, né? Ela até, a gente mora aqui no Nordeste, a gente mora aqui em Alagoas, e ela passou aqui em Maceió, passou em Recife, passou no Rio de Janeiro, não foi? Ou seja, ela faz parte de toda essa nossa cultura. Exato. Nossa, que silêncio! Voltando. Voltando ao foco, né? Posso falar algumas informações? Claro. Então, o conto que nós vamos falar hoje, principalmente, é o conto Os Desastres de Sofia, que foi escrito por Clarice Lispector em 1964, e ele foi publicado num volume de contos chamado A Legião Estrangeira. Ela nasceu, Clarice Lispector, em 1920 e faleceu em 1917. E, além disso, ela também fez faculdade de Direito e trabalhou por muitos anos como jornalista. Ela também ela é uma romantista que faz parte do movimento pós-modernismo. E essas eram algumas considerações que eu gostaria de fazer antes de a gente começar. Eu queria acrescentar na sua fala que havia muito machismo, né, incrustado nessa época. Inclusive, ela colocava só o início do nome dela e o povo pensava que era um homem, né, que escrevia. Pois é, também teve essa grande dificuldade dela para tentar se inserir na sociedade daquela época, que era uma sociedade extremamente machista, como a Anne já falou. E foi muito difícil esse início de carreira dela, houve muito preconceito. Bom, Raina, que você já leu. Olha só, a maioria dos brasileiros, eles perdem o interesse nas obras literárias nacionais. E isso é muito triste. Por isso que a gente fez essa campanha aqui, a gente pensou nisso para poder fazer, entendeu? Uma melhora, para poder fazer o esforço dela valer a pena. Então, Não foi fácil. vamos falar mais um pouco sobre o conto de Clarice Lispector, Sim. Os Se vocês Desastres de tiverem Sofia. alguma dúvida, se vocês já leram, podem colocar as Podem suas fazer perguntas opiniões. também. Isso. Ó,
A Raina está comentando aqui, verdade, deveríamos valorizar as mulheres escritoras brasileiras. Que interessante, qual foi o primeiro livro dela? A Isadora Diniz perguntou. Oi, Isadora. Vou fazer o seguinte. A gente responde a sua pergunta daqui a pouco, porque a gente tá... A Rainha perguntou sobre o que fala esse conto. E aí ele vai falar um pouquinho sobre ele e eu logo em seguida respondo a sua pergunta, pode ser? Então, meio que um panorama inicial do conto Desastre de Sofia vai contar a história de uma menininha de 9 anos que pela primeira vez se vê na sala com um professor, porque uma curiosidade é que antigamente existiam mais professoras do que professores. Então, encontrar um professor numa sala de aula era uma coisa assim rara. E aí, na escola que ela estudava, esse professor começou a dar aulas e ela começou a ter uma atração diferente por esse professor. Ela começou a gostar muito dele, mas ela não sabia demonstrar esse amor que ela sentia por ele. E aí o único jeito que ela sabia demonstrar que ela conseguia achar que tinha a atenção dela, conforme os pais, era bagunçando na sala, fazendo um monte de travessura, atrapalhando a aula dele. Desse jeito, ela chamava a atenção dele. Foi o jeito que ela encontrou de chamar a atenção dele. Mas o conto, ele retrata uma história que ela está relembrando depois que ela sabe da morte do professor. Ela já mais velha descobre que o professor faleceu e ela começa a relembrar tudo que ela viveu junto com ele. E ela começa a contar e relatar essa história. E aí o que acontece? Tudo muda no comportamento dela e na visão dela depois que, durante a história que ela está contando, tudo vai mudar quando o professor pede para eles reescreverem uma redação. E aí a redação ela vai falar sobre determinação, força, e ela escreve a redação dela, sendo que ela faz um final e uma resolução, uma resposta da redação de um jeito totalmente diferente, que para ela ia ser uma afronta para o professor fazer do jeito errado. Só que aí quando o professor vê e lê a redação dela, ele fica maravilhado com a história que ela contou na redação, mesmo involuntariamente. E aí o professor chama ela a sós para conversar e ela fica toda contrariada porque essa redação ela tinha feito basicamente para contrariar o professor, para ele brigar com ela de outra maneira de chamar a atenção dela. E aí quando ela descobre, quando ele fala para ela na hora da aula, sendo que só estava na sala ele e ela, e aí ele vai elogiar ela, falar o quanto que ele achou incrível a redação dela, e ela fica achando estranho, porque não era o objetivo dela em fazer aquilo. E aí ela começa a descobrir o que é ser amada pela primeira vez por uma pessoa, que no caso era o professor. Sofia era uma menina órfã de mãe, e ela só tinha o pai dela, e meio que o pai dela estava sempre trabalhando, não dava atenção para ela, e ela não sabia o que era se sentir amada. E aí, depois que ela começou a entender esse sentimento dentro dela, muita coisa começou a mudar na vida dela. E aí, esse conto é basicamente isso. Vai falar sobre essa sensação de aprender a ser amada pela primeira vez. E o professor vai começar a ver ela de uma outra forma e eles começam a se dar muito bem. Essa foi uma lembrança que ela teve logo após a morte do professor, como eu já falei, e o texto, todo o conto vai girar em torno disso. É basicamente isso. Tem até uma frase que me deixa bem tocada, que eu peguei aqui, que é bem assim. Ele enxergou o que havia dentro dela. Sofia era realmente esse tesouro disfarçado, mas ela ainda não havia percebido. A gente vê, entendeu, a relação que ambos criaram ao decorrer do conto, e que é bom, né, engatar que todos os contos de Clarice, eles são baseados na vida dela. A Sofia, ela era órfã de mãe, a Clarice a mãe dela morreu depois que ela nasceu, basicamente, porque na época eles pensavam que a mãe de Clarice estava doente e eles pensavam que uma gravidez curava doenças. Não, infelizmente não curou. E eles
colocaram todo o peso essa culpa na Clarice e tudo mais. O pai dela não dava tanta atenção, essa devida atenção a ela. Então, basicamente tudo que a gente lê reflete, entendeu? De alguma coisa, de certa maneira. É bom a gente ter essa percepção, essa interpretação, essa compreensão do texto. Sempre bom a gente saber ler o texto e saber um pouco mais sobre a história do autor e da autora. Isadora, eu lembrei agora, o primeiro livro, se eu não me engano, que a Clarice publicou no caso, foi o Triunfo. Acho que é esse. Deixa eu só confirmar, viu, aqui, só um minutinho. E só voltando aqui para falar também que desse conto nós podemos extrair assim mais do que uma história propriamente dita de amor impossível, inalcançável. O conto ele trata-se de autoconhecimento e de amor próprio, porque é aí que a menina começa a se conhecer e entender o que é o amor, esse novo sentimento na vida dela que antes ela não sentia por não ter aprendido a ser amada por ninguém, justamente por essa falta essa carência que ela tem, essa carência afetiva. Quando ela conhece o professor, tudo isso muda na vida dela. Isso retrata muito o que acontece no conto. Inclusive, eu sempre gosto de ver resenhas críticas antes de ler. Muitas pessoas pensavam que era um sentimento além, entendeu? De amizade, tipo um sentimento romântico. O livro, ele é bem claro que não é um sentimento romântico. A Sofia fala inúmeras vezes que não é um sentimento romântico, e sim... Exatamente, ela fala que o ama como se fosse uma criança, um amor de criança. Isadora, Aqui, é o seguinte, o primeiro conto foi o Triunfo, que ela publicou em 1940, após a morte do pai dela, e que depois ela começa a sua carreira jornalística. E o primeiro conto de Clarice Lispector foi Perto do Coração Selvagem, em 1944. eu estava olhando aqui os comentários, as meninas que estão assistindo, elogiando muito. Muito obrigada pelas mensagens. E eu vi também que a Isadora perguntou qual foi o sentimento que eu senti, o que eu senti ao ler esse conto. Eu senti uma coisa muito boa, sabe? Uma sensação de leveza, de estar lendo uma história que relata um novo sentimento criado de uma pessoa, o que ela antes não sentia. Foi um pouco triste no início, né? Porque ela soube da morte do professor, que foi uma pessoa que tinha mudado drasticamente a vida dela, depois que ele meio que a ensinou a amar, por meio da demonstração de carinho que ele demonstrou por ela. E eu achei muito bonito. O final do conto, tudo, muito bonito mesmo. Foi isso que eu achei. A gente até sente um pouquinho como se a gente estivesse lá, entendeu? A imaginação vai além, né? Toca muito na gente. Verdade. Quando eu li, eu pensei muito. Eu até me identifiquei um pouquinho, porque quando a gente é criança, a gente não entende. A gente só ama e ponto, entendeu? Aí... Tô lendo aqui nos comentários. A gente já convenceu uma pessoa a ler o conto. Aqui a Isadora, vou ler esse conto assim que eu puder. Pode ler, realmente, ele é maravilhoso. A Ellen fala assim, impecavelmente. Olha, ela é incrível, gente. Outro conto da Clarice Lispector que eu queria levantar O Povo, ele ainda é um enigma, esse conto. Ele é muito difícil de ler, inclusive eu li várias vezes e até hoje eu tenho dúvidas, que é O Ovo e a Galinha. Eu também. Ele é simplesmente magnífico, só que ele é estranho. Não é estranho ruim, é um estranho misterioso. É um estranho que você quer desvendar o que o ovo significa, o que a galinha significa. Talvez o ovo seja a vida, a galinha seja a gente. O que aconteceu, entendeu? A Clarice, ela é cheia de ideias e eu, assim, valorizo muito ela. Ela é muito criativa. Cara, ela é demais. Bom,
Eu só sei que nada sei. É exatamente assim que eu me sentia assim que eu li. Assim que eu li, só sei que nada sei. Eu acho que eu li o Realmente. primeiro parágrafo umas 3 vezes. Realmente, o conto O Ovo e a Galinha, ele é meio que redundante. Você lê uma coisa e ao mesmo tempo lê outra que é exatamente o contrário do que você leu. Por exemplo, ela diz que vê o ovo na mesa e depois ela diz que o ovo não pode ser visto. Então, meio que se torna uma coisa redundante, que explica algo que ela acabou de falar, sendo que de uma forma contrária. E aí a gente não entende nada. Por isso que esse conto ele tem vários significados, várias pessoas tentam traduzir, não é, deduzir o que pode significar cada coisa dele. Realmente. A Raina falou aqui um negócio, não dá pra saber quem é alguém por completo. O outro só mostra aquilo que quer nos mostrar. O que vemos é superficial, assim como o ovo. Eu já vi, olha, eu amei a sua interpretação. Eu acho que Eu você já também. leu pelo que você falou. Eu acho que ela já leu. Exatamente. Eu tenho Eu quase ia certeza que ela perguntar já agora leu. se você já tinha lido alguma vez esse conto. Olha, a Isadora vai. Mais um pra lista dela. Você tá vendo que Ó, ela a falou que já Rainha, ela leu. ama esses contos. Já li, achei incrível. Realmente. Ótimo. É muito interessante. Quando você tiver um tempinho, Isadora, realmente leia. Escolha um que você acha mais interessante para você começar. E pode ler, que é incrível. Eu aconselho você começar pela os Desastres de Sofia, pra Eu depois ser também. o Ovo e a Galinha. Porque vai bugar muito a tua mente. E não Vai. desiste de ler na primeira tentativa, viu? Que ele é incrível. Assim que eu li ele, eu fui pesquisar, porque eu não entendi nada. Essa é um negócio que me deixa bugada. E que muita gente não fala. Eu não tenho vergonha, entendeu? De falar isso. Eu não entendi nada. Fui procurar. O povo deduz que o ovo é a vida. Pessoas acham que esse conto ele tem uma continuação ou uma referência com outros contos da Clarice. Eu até anotei aqui que foi difícil matar a galinha, que é uma crônica, a águia e a galinha, galinha, andorinha e serpente, que é uma fábula, criação de galinha caipira gera lucros e uma história de tanto amor. Aí, se vocês pudessem, né, ler, eu confesso que eu ainda não li todos, mas, entendeu? A Isadora tá falando aqui, obrigada pelas dicas. A Nada. opinião de vocês é sensacional. Nossa, gente, obrigada. É ótimo, entendeu? A gente compartilhar isso, entendeu? É muito bom, É realmente. um sentimento inexplicável. Ai, obrigada. Então, gente, eu acho que essa foi uma visão bem legal e explicativa que nós pudemos passar para vocês. Esse foi, eu acho que, o terceiro episódio dos nossos podcasts. Isso. E semana que vem, talvez tenha mais. Então, fiquem ligadinhas aí para as novidades aqui do canal. Continuem assistindo. Quero agradecer a todas vocês que estavam aqui na live. Ainda estão mandando mensagem aqui. Obrigada, continuem assim. Felicidade clandestina também é sensacional. A Isadora tá falando aqui que vai estar presente em todas as lives. Ah, com Ai, certeza. obrigada. Então, Com gente, certeza eu acho que a gente vai falar, viu, do livro da Virginia. Uhum. vamos. Então, eu acho que vamos encerrar a live por aqui. Isso. Até a próxima. Não esqueçam de se inscrever no canal e deixar os seus likes. Deixem muitos likes, muito gostei.
live vai estar salva para vocês verem, para vocês Isso. comentarem. Vocês comentam aí autores e autoras que vocês querem que a gente fale. Compartilhem. Isso. E não esqueçam de se inscrever no canal, viu? Isso. Ajuda bastante. Então, eu acho que por hoje é isso. Tchau, tchau. Tchau.